Falando de Jesus por onde quer que você for, desde o norte até o sul, a cavalo ou avião, eu também vou falar do meu Senhor. Venha ser também um missionário do Brasil, falando de Jesus por onde quer que você for, desde o norte até o sul, a cavalo ou de avião, eu também vou falar do meu Senhor. Se você já tem seu nome escrito lá no céu, é porque falaram pra você da salvação. Se hoje você procurar, com certeza vai achar muita gente querendo ir pro céu. Mas tem gente que ainda falta ouvir, também lá no Rio Grande, São Paulo, Piauí. Em cada lugar desse país tropical, proclama, vem anuncia, você pode ser um missionário nacional. Venha proclamar, vem anuncia, você pode ser um missionário nacional. Venha ser também um missionário no Brasil, falando de Jesus por onde quer que você for, desde o norte até o sul, a cavalo ou de avião, eu também vou falar do meu Senhor. Você já aprendeu o cante? Venha ser também um missionário no Brasil, falando de Jesus onde quer que você for, desde o norte até o sul, a cavalo ou avião, eu também vou falar do meu Senhor. Você pode até, sem sair do lar, ensinar pra alguém o caminho para o céu, e a partir de então ter mais um irmão. Vamos nessa trabalhar, temos muito o que fazer, há muito o que fazer. Cante conosco. Venha ser também um missionário no Brasil, falando de Jesus por onde quer que você for, desde o norte até o sul, a cavalo ou avião, eu também vou falar do meu Senhor. Eu também vou falar do meu Senhor. Venha ser também um missionário do Brasil. Conosco, pastor Brandão. Nós estávamos esperando essa data, já querendo ouvir, porque sabemos que é um homem de Deus, que é um homem comprometido com a palavra, comprometido com o Evangelho, comprometido com missões. E nós então vamos passar a palavra para ele, que ele traga aquilo que Deus colocou no seu coração, para os nossos corações nessa noite. Agora ligou. Amém. Eu já estava falando aqui um tempão, vocês não estavam ouvindo, estava desligado. Agora está ligado. Que alegria estar aqui nesta noite. Estava com saudade de vocês. Eu me lembro da última vez que estivemos juntos. E como é bom vir aqui, como é bom estar nesta igreja, como é bom vir numa igreja que ama missões, que respira missões. Essa igreja tem cheiro de missões. A gente chega aqui, pastor, e sente essa paixão missionária estampada no rosto dos irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço os irmãos João e também o pastor Joás, que foram lá em Brasília, viemos juntos agora à tarde para cá. Obrigado, queridos. Pastor, obrigado pelo privilégio e pela honra de poder estar aqui com os irmãos nesta data celebrativa de lançamento da campanha de missões nacionais. Mas este ano também é um ano muito especial para essa igreja. Uma igreja que tem feito a diferença nesta cidade, uma igreja que tem feito a diferença em Goiás, no Brasil e no mundo. Nós louvamos a Deus pela existência desta igreja, louvamos a Deus pela visão missionária desta igreja. Pastor, fica encantado, tanta congregação aqui, que coisa linda. Parabéns, pastor,
Se toda igreja no Brasil fizesse isso. Queria cumprimentar todas as congregações presentes aqui. Como eu estou feliz de encontrar os irmãos aqui na Igreja Mãe nesta noite. Parabéns a todas as congregações, a esta amada igreja, pastor, por esta visão de plantação de igrejas. Sei que tem mais congregações além das que estão presentes hoje à noite aqui. Louvado seja Deus, meus irmãos, pela existência desta amada igreja. Quando eu estive aqui, pastor, estava sem telhado, sem teto, agora já tem teto. E a igreja investindo em missões. E aquele outro templo que eu fui ver lá, que já está pronto também? Amanhã eu passo lá na frente, pelo menos para ver. E a igreja construindo para a congregação, construindo aqui, investindo em missões. E assim que a igreja de Jesus anda. Louvado seja o nome do Senhor por esta amada igreja. Graças a Deus pela existência desta igreja. Eu trago um abraço de toda a nossa equipe da Junta de Missões Nacionais, todos os nossos missionários, também da Convenção Batista Brasileira, meu irmão, em nome do pastor Sócrates, um abraço muito especial e parabéns pelo 50º desta amada igreja. E eu trago aqui e quero passar às mãos do pastor Carvalho uma linda placa que a Junta de Missões Nacionais está oferecendo a esta igreja pelos seus 50 anos de existência. A gente reconhece com essa placa a visão missionária desta igreja. A gente reconhece com essa placa o empenho, o envolvimento, a paixão missionária desta igreja. A gente reconhece com esta placa que esta igreja tem feito a diferença na obra missionária, que esta igreja tem sido um farol missionário para o Brasil e para o mundo. Por isso, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5,16. A Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira homenageia a Primeira Igreja Batista Evangélica em Rio Verde, por ocasião das comemorações do Jubileu de Ouro de sua organização e de pregação da palavra, clamando ao Senhor da Seara que esta parte do corpo de Cristo continue refletindo sua luz em todo o tempo, resgatando assim vidas que ainda se encontram em trevas. Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2012, pastor Fernando Brandão, Junta de Missões Nacionais, pastor Carvalho, parabéns pelo ministério, pela igreja e pelo 50º desta amada igreja. Deus seja louvado por tudo isso. E essa placa é um reconhecimento da nossa junta aos irmãos, a esta amada igreja, pelos seus 50 anos de existência, proclamando a palavra de Deus, anunciando Jesus a todas as nações. Muito bem. O nosso tema, a divisa da nossa campanha, este ano os irmãos já mencionaram, já foi feita a leitura. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5,16. E o nosso tema é: em um Brasil em trevas, seja luz. Vamos falar juntos? Em um Brasil em trevas, muito bem, vamos falar para Rio Verde ouvir. Em um Brasil em trevas, vamos falar para Goiás ouvir. Em um Brasil em trevas, agora o Brasil precisa ouvir a igreja aqui. Em um Brasil em trevas, lá no Piauí, o pessoal ouviu. Oh, Piauí querido, até na Bahia ouviu, viu minha irmã? Até na Bahia o pessoal ouviu vocês falarem: em um Brasil em trevas, seja a luz. Meus irmãos, o reino das trevas, ele só tem um ministério: matar, roubar e destruir. O diabo só faz isso. Ele não tem outra atividade. Todo o seu reino, todos os seus anjos trabalham focados nesse objetivo: matar, roubar e destruir. E ele estrategicamente tem feito isso
em todas as nações na face da terra. A única forma de conter a fúria destruidora do reino das trevas é a igreja do Senhor Jesus. A única forma de conter o ministério destruidor do reino das trevas é através da ministração da igreja do Senhor Jesus. Por isso tem 3 coisas que o reino das trevas não deseja que aconteçam. O diabo trabalha para que 3 coisas não aconteçam, porque se essas 3 coisas acontecem, o trabalho do reino das trevas é bloqueado. O reino de destruição recua. E essas 3 coisas, elas só podem ser praticadas pela igreja do Senhor Jesus. A primeira coisa que o diabo não quer é que o povo de Deus ore, que a igreja ore, porque quando nós oramos, quando as famílias oram, quando os casais oram, quando a igreja ora, coisas extraordinárias acontecem. Quando nós oramos, irmãos, quando nós buscamos o Senhor, quando nós obedecemos o que a Bíblia diz, que devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e buscar o Senhor, quando nós oramos sem cessar, quando nós buscamos um relacionamento permanente com Deus através da oração, quando andamos no Santo dos Santos, quando oramos e buscamos a face do Senhor, coisas extraordinárias acontecem. E o diabo não quer que a gente ore. A glória do reino das trevas é quando a gente não tem uma vida de oração. Meus irmãos, a fúria do reino das trevas, a fúria destruidora, só orando, só com muita oração. Muita oração. Eu fico impressionado a quantidade de vidas sendo destruídas. E uma das estratégias que o diabo tem usado para destruir vidas no nosso país são as drogas. As drogas têm destruído famílias, destruído jovens, têm ceifado milhares e milhares de jovens tão cedo. E as drogas têm se proliferado de uma forma impressionante em nosso país. E tem chegado em todas as cidades, pequenas e grandes. E milhares estão envolvidos nisso. E eu vejo mães, pais desesperados com seus filhos nas drogas. Outro tempo eu encontrei uma senhora que pedia que eu orasse, porque ela falou: pastor, minha vida acabou. Como sua vida acabou, querida? Pastor, 2 filhos, um de 19 anos, outro de 21. Estava andando com outros jovens, outras pessoas envolvidas com drogas, e no carro que eles estavam tinha drogas, e eles foram considerados traficantes. Estão todos presos. E aquela jovem mãe, aquela senhora disse para mim: pastor, a minha vida acabou, meus 2 filhos preciosos estão presos numa penitenciária por causa das drogas, e eu não vivo mais, eu só choro. Irmãos, a fúria do reino das trevas, o diabo não está brincando. Às vezes nós nos comportamos como se a igreja estivesse num piquenique, como se nós estivéssemos brincando. Irmãos, nós estamos numa guerra contra um inimigo astuto, inteligente, sagaz e que não brinca, vem com tudo para destruir. E nós precisamos conter a fúria do reino das trevas através da oração. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Esse texto de Mateus 5,16 está dentro do contexto das bem-aventuranças e também do Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele afirma no verso 14: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte.
Não se pode esconder uma lamparina, ela tem que ser colocada no velador para que dê luz, ilumine o ambiente. E ele diz: assim resplandeça a vossa luz. Então a luz não pode recuar, a luz não pode se omitir, e a manifestação dessa luz, ela se dá de forma espiritual através da oração. Quando nós clamamos, seja luz no Brasil em trevas, nós estamos dizendo: seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Não tem como ser luz na nossa nação sem estar aos pés da cruz, sem estar no Santo dos Santos, sem estar buscando ao Senhor, sem muita oração. E nós não vamos, irmãos, avançar contra o inimigo das nossas vidas se nós não orarmos. Irmãos, eu estou clamando ao Brasil. Irmãos, vamos orar mais. Vamos restaurar a oração na família. Vamos orar mais. Seja luz orando mais, clamando ao Senhor pela salvação dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus vizinhos, das pessoas da sua cidade, clamando ao Senhor, orando e buscando ao Senhor. Oração, meus irmãos, oração. E quando nós temos temas que tocam o nosso coração, nós buscamos ao Senhor. Às vezes nós oramos pouco, porque nós não temos, às vezes, motivos que tocam o nosso coração. E quando nós temos motivos que tocam o nosso coração, nós buscamos o Senhor. Quero, nesta noite, colocar de forma bem clara para os irmãos, dentro dessa campanha de missões nacionais. Irmãos, essa campanha de missões não é uma campanha para levantar ofertas somente, mas é uma campanha de posicionamento missionário do povo de Deus, da igreja, um posicionamento com compromisso com a nossa identidade. Nós somos luz, e ser luz é ter vida de oração. Não seremos luz nesse Brasil se nós não tivermos uma vida de oração, cheia do Espírito de Deus. E Ele colocou o seu Espírito Santo em nós. A luz que está em nós é a presença de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós. Que coisa maravilhosa, irmãos! Isso é extraordinário, ser templo do Espírito Santo, a presença do Deus vivo nas nossas vidas. E Deus então nos convoca e afirma: sejam luz no mundo que vive nas trevas. Mas como ser luz? Como brilhar no mundo que vive nas trevas? Com a vida de oração. Começa com a vida de oração. Daniel um dia brilhou na Babilônia porque era um homem de oração. Homens que buscam a Deus, homens que conhecem a presença de Deus, homens e mulheres que experimentam a comunhão íntima com Deus através da oração. Oração, irmãos, é um relacionamento diário, íntimo com Deus. Oração não é apenas estar correndo atrás de Deus para pedir. Oração é intimidade, é comunhão com o Senhor. E para ser luz nesse Brasil, irmãos, precisa de muita oração. Um Brasil em trevas. E nós temos tantos desafios nesse Brasil para sermos luz. De norte a sul, de leste a oeste, temos tantos desafios. Pastor Carvalho, nós realizamos no Rio de Janeiro a Trans Cracolândia. E as equipes da Trans entraram em algumas regiões do Rio de Janeiro. E vocês sabem que o Rio de Janeiro tem alguns lugares que, se você for lá, você vai receber algumas advertências. Olha, não vá nesse lugar, esse não é um bom lugar. Por exemplo, Morro do Juramento, não vá no Morro do Juramento. Alemão, Morro do Alemão, não vá. Na região ali da Maré, não vá na região da Maré, é perigosa. Tem alguns lugares lá que os irmãos não devem ir, sem acompanhamento, sem orientação. Às vezes eu vou pregar nas igrejas lá, é muito interessante. Eu vou nesses lugares. E uma das equipes foi para o Morro do Juramento e entrou lá para pregar o Evangelho. Olha que história, olha o poder da oração. Naquele dia tinha um jovem
que estava no comando do tráfico do Morro do Juramento. E eu conheci esse jovem há um mês atrás, pregando lá em Campos, na Assembleia da Convenção Batista Fluminense, na cidade de Campos. Eu fui apresentado a esse jovem e ele me contou a seguinte história: pastor, ele tinha várias marcas de tiro e de granada, estilhaço de granada, e ele me contou a seguinte história: pastor, no ano de 2005 teve uma guerra no Morro do Juramento. Aí ele me perguntou: o pastor lembra quando um caminhão baú entrou no Morro do Juramento cheio de traficantes e abriu lá e saímos cheio de armas e atiramos e tomamos o morro da outra facção? E ele disse: eu estava naquele grupo e eu consegui, junto com a nossa turma, tomar o Morro do Juramento. E eu falei para ele assim: pois é, a gente tem isso. E ele disse: pastor, então eu me tornei um dos líderes ali, e eu só andava armado com um AK-47, eu não entendi aqui um AK-47, um AK-47 e um AR-15, jovenzinho, 25 anos ele. E ele naquele dia estava no comando, e ele me explicou que tem vários níveis de comando e tal, quem controla, quem gerente, não sei o quê, e ele estava naquele dia no comando. E aí veio um emissário dizer para ele: olha, tem um grupo de crentes aí que está querendo falar de Deus, todo com a camisa amarela que está escrito Jesus transforma. Aí eu disse: vou lá falar com esses crentes. E aí foi lá falar com a turma. E aí disse: o que vocês querem? Queremos falar de Jesus, falar de Deus. Ele disse: vocês podem falar de Deus, mas antes vocês vão orar comigo, Deus me abençoe meu trabalho aqui e me proteger. Vamos orar, né? Vamos orar por ele. E os meninos orando. E o lindo, que jovens lá, orando por aquele moço. Ele disse que abaixou as armas e os meninos oraram por ele. Passaram 2 semanas e aquele homem passou a ter um incômodo. Aquele homem não tinha sossego. Ele disse: pastor, eu precisava achar uma oportunidade para ir na Missão Batista, lá na Central do Brasil, atrás da Central do Brasil, onde funciona a Missão Batista Cristolândia. Acho que quando eu estive aqui, tinha de São Paulo, não tinha do Rio ainda. Agora já tem a do Rio, tem a de Belo Horizonte, tem a de Brasília, tem a de Recife, tem a de Vitória, enfim, temos a de Rondônia também, estamos abrindo mais ainda. E ele queria ir lá, mas ele tinha medo, porque eles não podem sair lá daqueles morros, lá onde eles estão encastelados lá, porque para eles é perigoso. Mas ele deu um jeito de deixar as armas e ele foi até a Missão Batista. E procurou o nosso funcionário, o pastor Diego, e disse: pastor, depois que aqueles meninos foram lá, fizeram uma oração por mim, eu não tenho mais sossego. Eu vim aqui, eu preciso que o senhor ore por mim, eu preciso ouvir mais de Deus, fala alguma coisa para mim. E o pastor olha para aquele moço de novo, fala da palavra de Jesus para ele, fala do Evangelho, fala da graça de Deus, e aquele homem entrega a vida a Jesus, irmãos. Que coisa linda! Naquele dia que ele testemunhou no mês passado, lá na Assembleia da Convenção, ele entrou no mês passado, foi julho, eu estou pensando em agosto, mas esse retrasado, em julho, na Assembleia da Convenção, ele testemunhou e disse aos irmãos: queridos irmãos, algum tempo atrás, as minhas armas eram a AR-15, era um fuzil AK-47, mas hoje a minha arma é a Bíblia, a palavra de Deus, e a minha segurança está em Jesus, e a minha motivação é ganhar almas para Jesus, o meu Salvador. Pastor, e isso não é convencimento, você não muda a cabeça do cidadão desse com conselhos. Dizer para ele assim: rapaz, isso aqui é errado, você tem que passar a fazer isso aqui. Você não muda a cabeça do cidadão desse. Você não convence. Não é um tratamento psicológico. É preciso que haja um milagre de dentro para fora, um poder transformador de dentro para fora. E aí é o poder da oração, meus irmãos, que o crente tem para orar por uma pessoa e abençoar em nome de Jesus, porque nós somos luz, somos de Deus, temos a palavra de Deus e nós temos uma missão com autoridade em nome de Jesus para ministrar graça aos que perecem nas trevas. Nós somos o povo de Deus, a igreja.
E aquele homem teve a sua vida transformada. E ele hoje está trabalhando na missão. Uma coisa extraordinária. Pelo poder da oração. Seja luz, seja de oração. Busca o Senhor. O diabo não quer isso. O diabo não quer que a gente ore. Toda cidade que eu passo, eu oro. Toda cidade que eu passei aqui, eu orei. Caladinho no meu carro, eu orei. Passei a Creúna aqui, eu orei. Pedi que Deus abençoasse os missionários, abençoasse aquela cidade. Senhor, tem misericórdia dessa cidade. Salve essa cidade, tem compaixão, ó Deus, dos líderes dessa cidade. Abençoe o prefeito, abençoe as lideranças e autoridades dessa cidade. Tem misericórdia, Senhor. Irmãos, ministério da oração é o ministério missionário da igreja. E nós não seremos luz no Brasil em trevas se nós não falarmos de oração. Eu não posso falar aqui, seja luz, apenas trazendo uma oferta para a campanha de missões nacionais. Não é o dinheiro que fará a luz dessa nação, mas um povo que ora e busca Jesus é que fará o grande impacto nessa nação que está em trevas. Com muita oração, buscando o Senhor em oração. O diabo não quer isso. A segunda coisa que o diabo não quer, irmãos, é que o Evangelho seja pregado. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus, tem um poder transformador que as trevas não conseguem bloquear. É impressionante quando o Evangelho de Jesus chega ao coração de uma pessoa. O diabo não sabe o que fazer. Ele não tem o que fazer. Aí a estratégia dele é impedir que o Evangelho seja pregado, é impedir que se envie mais missionários, é impedir que novas igrejas sejam abertas, novas congregações, é impedir que os crentes não testemunhem, é impedir que você não fale de Jesus, não ensine a palavra, não discipule. Então ele não quer que isso aconteça, porque quando a luz chega, as trevas têm que recuar. É impressionante, irmãos, o poder da luz, o poder da palavra de Deus. As trevas não têm nenhum poder contra a luz. Deixa eu tentar explicar isso aqui, para você entender direitinho o que é isso. Eu nasci na roça. Vocês sabem, já contei aqui que eu nasci na roça mesmo, no interior. Roça mesmo, que não tem luz elétrica, que a gente tomava água de pote, minha irmã. Vocês sabem o que é pote, gente? Amém? Você sabe, querido, o que é pote? Você sabe o que é cacimba? Não sabe. Alguém sabe o que é uma cacimba aqui, pelo amor de Jesus? Amém. Glória a Deus. Sabe, né, irmão? Cacimba. Cisterna. Vamos traduzindo aqui. A cacimba, lá na roça a gente pegava água na cacimba. Num carote. Agora vai. Carote é um negócio de madeira que a gente pega lá na roça. Está no Nordeste, eu sou do Nordeste. Pegava água e botava no pote. Na roça. A roça é um negócio maravilhoso. Eu gosto de roça. Aliás, o céu da roça é mais bonito que o da cidade. A lua da roça é mais bonita do que a cidade. Tem dúvida? O céu da roça tem mais estrelas, contava assim de perder de vista. A cidade não tem estrela, a gente olha essas luzes, atrapalha a gente não vê estrela na cidade. Agora o céu da roça é mais bonito. E na roça a gente saía às vezes, meu pai tinha um negócio de visitar, assim, alguém estava doente, aí meu pai com a minha mãe, e éramos lá 3, né? E íamos visitar à noite, eu pequenininho. E aí meu pai falava assim, vamos visitar a Dona Helena. A Dona Helena estava doente, e às vezes ia no finalzinho do dia, mas lá não falava finalzinho de dia, falava assim, boca da noite. Você sabe o que é boca da noite? Sabe o que é boca da noite, filho? É no finalzinho do dia, quando vai começar a noite, eles chamam aquilo de boca da noite. Eu falei para minha filha outro dia, filha, nós vamos sair assim na boca da noite. Eu falei, pai, o que é boca da noite? É no comecinho ali. Então o papai falava assim, olha, na boca da noite de hoje nós vamos visitar a Dona Helena. E a gente ia. E já estava assim quase escurecendo. Depois, quando a gente voltava, tinha noites que a lua estava bonita e a gente enxergava bem. Mas tinha noites que estava muito escuro, gente, muito escuro. Nós não enxergávamos nada. E eu pequenininho vinha agarradinho na saia da minha mãe, porque na roça tem um negócio de contar história da assombração. E a gente pequeno, passava numa cancela, numa porteira, e a gente um galho balançava assim, meu Deus, era uma assombração.
Eu agarrava na sala da minha mãe, tinha noite escuro, e meus outros irmãos ali, o papai na frente com fifó. Você sabe o que é fifó? O candeeiro na mão, a lamparina. Alguém sabe o que é fifó aqui? Isso aqui, ó, aqui, papai ia na frente, e assim, para o vento não dá um fifó. Jesus, esse aqui é o fifó. Conhece isso como fifó, irmãos? Alguém aqui conhece como fifó? Levanta a mão. Deve ser do Nordeste, né, filha? Deus te abençoe. E a gente ali, de noite e só. E uma rede meio. E quando às vezes o chefe ficava deitado assim no meio do pasto, ele levantava de uma vez. Tremia nas pernas. E a minha mãe assim não tinha muita sabedoria naquela época, coitadinha. E ela tinha o negócio de fazer medo da gente. Educar os meninos para não fazer traquinagem, usavam medo para não deixar a gente fazer traquinagem. Não, isso não funciona, viu, pais? Aí a mamãe falava assim, ó, o gavião da mata. Eita, esse gavião da mata. Até hoje eu tenho medo desse gavião da mata, nem sei o que é. Mexendo em alguma coisa, assim, olha, o gavião da mata vem. Aí, eu até hoje falo com minha mãe, até hoje eu tenho medo desse gavião da mata. O engatimento das crianças, isso não funciona bem. Bom, mas não era a questão. Mas a gente andava naquela escuridão. E de noite, muitos bichos saem, uns para caçar, outros para serem caçados. E muitos besouros voam à noite. Quem anda de carro à noite já percebeu que aqueles besouros, mariposas, ficam agarradas ali no para-choque do carro e tal. E à noite, muitos besouros. Mas tinha um pequenininho assim. Está vendo o tamanho dele aí? Desse tamanho aqui, olha no meu dedo aqui, olha o tamanhozinho dele. Bem pequenininho. E quando ele decolava no meio daquela escuridão e ele batia as asinhas, quando ele levanta as asas, debaixo das asinhas dele tem uma luz fosforescente. E quando ele voava no meio daquela escuridão, pequenininho, daquele tamanhozinho aqui, presta atenção, desse tamanho. E aquela luz do vagalume, no meio daquela escuridão voava, e a gente podia identificar no meio daquelas trevas imensas, tinha uma luzinha lá, e aquelas trevas imensas da noite, não conseguia deter aquela luzinha desse tamanho, de um besourinho desse tamanho, porque a luz brilhava no meio das trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. É impressionante isso. E aqueles vagalumes à noite voavam, e eu não lembro de outros besouros da noite, mas o vagalume eu nunca esqueci, nem o nome dele, até cito numa pregação, porque ele tinha uma diferença dos demais, ele tinha luz e os outros não tinham. Eu não sabia qual eram os outros besouros, mas mesmo criança, eu nunca esqueci do vagalume, porque aquele vagalume, ele tinha luz, e no meio das trevas, ele brilhava, era impressionante. Uma vez eu peguei uns, consegui pegar, é difícil pegar vagalume, viu gente? Isso é inédito. Eu e meu irmão, nosso mais um tio meu, ele nos ajudou, nós conseguimos 3. E botamos dentro de um copo de vidro. Falou, agora nós temos luz, porque agora nós vamos sair à noite para iluminar com os bichinhos. Quem disse que eles puseram luz? Não dava luz, porque ele só dá luz quando ele voa. Ele paradinho ali, ele não brilhava, ele só brilhava quando ele voava. É igual a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, quando ela para, ela não brilha, ela precisa ir lá para o meio das trevas para brilhar a luz de Jesus no meio das trevas. O crente, quando para, não gera luz. O crente precisa avançar no meio das trevas e brilhar com a palavra de Jesus, com o poder do Evangelho de Jesus. Meu irmão, você é um vagalume de Deus no meio do Brasil em trevas, e onde você for, as trevas não podem conter você, porque você é a luz de Jesus. Você tem a palavra de Deus, e a palavra brilha, a luz brilha no meio das trevas, e não pode conter a luz do povo de Deus, a luz de Jesus. Nós somos luz, você é luz, eu e você somos luz. Seja a luz no Brasil em trevas. Repito, não é apenas dar uma oferta, é orar, é testemunhar, é brilhar no meio das trevas, com o testemunho de vida em Cristo Jesus, de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Jesus reitera e diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Quando ele diz, olha, a cidade edificada sobre o monte não pode ficar escondida. A lamparina não pode ficar escondida. Ele está dizendo, vocês não podem ficar escondidos. A minha igreja não pode ficar escondida. O meu povo não pode se omitir. O meu povo é luz. E onde o meu povo está, aí está
podem conter a luz de Jesus. É esse Evangelho, irmãos, que transforma vidas. Impressionante. Eu tenho tido alguns testemunhos, irmãos, do Evangelho. Depois que eu comecei a trabalhar com missões nacionais, principalmente com esse negócio chamado Cristolândia, eu creio mais ainda no poder do Evangelho. Eu creio mais ainda no poder de Jesus. Se eu amar para missões, e agora eu amo esse negócio, eu amo mais ainda. Eu estou muito mais motivado e animado em fazer missões em almas para Jesus hoje do que quando eu fui para as missões nacionais. Porque cada dia eu vejo o poder transformador do Evangelho. Cada dia. Eu posso contar mais uma história? Amém? Essa não estava no ritmo, no tempo do sermão, não. Aí já vou prorrogar. Vocês querem ouvir a história? Vocês estão comigo? Estão acordando ou estão dormindo? Quem está dormindo, diga amém. Tudo bem, nós estamos juntos. Boa parte está comigo. O vagalume está aceso. Então está todo mundo acordado. Eu vou contar a história aqui, mas eu não ia contar não. Mas vou contar que vocês já me deram tempo de prorrogação. E eu também viajei tantos quilômetros agora à tarde. E eu estou animado para pregar. Eu preguei ontem à noite em São Paulo, na Igreja da Liberdade, lá o pastor Elite, um congresso de missões, lá um congresso indígena. Aí dormi em São Paulo, acordei hoje 4 horas da manhã e peguei um voo 6 horas da manhã para chegar em Brasília e pregar na Igreja Memorial hoje de manhã. Aí depois do culto almoçamos lá em Brasília, saímos com os irmãos de lá, o pastor Joás e o irmão João, e viemos para cá, acabei de chegar para o meu banho, estou aqui. Eu estou animado, não estou cansado, meu plano é pregar até meia-noite. Estão comigo? Não. Só mais um pouquinho aqui. Deixa eu contar depressa, porque se eu ficar contando a história, eu já vou perder mais tempo. Deixa eu contar outra história do poder transformador do Evangelho. Com esse negócio de Cristolândia, o pessoal vai se convertendo lá, e lá em São Paulo, no Rio, é aquele negócio, e alguns vão ficando, vão trabalhando na missão, e vão sendo edificados na palavra, no discipulado, alguns vão se despontando como líderes, e já dizem, olha, eu tenho um chamado, e aí daqui a pouco já tem uma turma de radicais, treinamento de Radical Brasil lá no Rio, e o pastor Beto me disse, pastor, tem uma turma aqui querendo fazer o radical. Eu falei, meu filho, mas essa turma já dá para fazer radical? Eu falei, pastor, dá. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vou criar um pré-radical para eles. A gente vamos dar uma ajustada aqui, pré-radical. E me traz esse pessoal aí para entrevista. Ele encheu uma Kombi, levou 10 para a gente entrevistar lá no Rio de Janeiro. Cada um deles tinha a pastinha bonitinha, né? Com relatório sobre eles, testemunho de conversão e um histórico de vida. E tinha uma pasta de um jovem, e nós entrevistamos um a um. Essa pasta eu peguei, dei uma lida, dei uma olhada nela, e o histórico daquele rapaz era o seguinte: aos 9 anos de idade, ele atirou no pai. O pai dele era muito violento, bebia muito, e então ele batia na mãe, e batia nos filhos, e esse menino começou a criar um ódio do pai, conseguiu um revólver, lá na zona leste de São Paulo, e numa daquelas que o pai chegou para ele, batendo na mãe, ele tacou fogo no pai, e caiu na rua, ganhou a rua, foi para a rua, e indo para a rua se envolveu com as drogas, e os traficantes que não são bons, usam muito os menores de idade para traficar, por causa das atenuantes da lei. Esse menino então começou a traficar drogas, começou a usar drogas. E quando começa a usar drogas e traficar drogas, irmãos, aí pode ter certeza que está mentindo, está roubando, porque a droga leva, é um abismo chamando o outro. Normalmente está envolvido com coisa que não presta, quem está com as drogas. E aí ele começou a roubar, começou a praticar crimes. E daí começou a fazer sequestro relâmpago. Com 15 anos de idade já estava envolvido em sequestro em São Paulo. Depois ele se tornou assaltante de banco, assaltou alguns bancos em São Paulo, matou um, matou dois, matou uns 3, e disse que atirou nos outros lá, que ele nem sabe se matou, porque ele não voltou lá para ver. Assassino, traficante, assaltante de banco, sequestrador, uma pessoa cheia de ódio no coração, nunca teve ideia do que é amor. Foi preso, condenado a 24 anos de prisão, cumpriu 14 anos, imagina 14 anos, alguém com esse histórico cai 14 anos dentro da penitenciária, sai de lá com doutorado no crime,
especialista na maldade, senhor do ódio, que mata, rouba sem piscar os olhos. E esse homem ganhou liberdade, depois de 14 anos de cumprimento de pena. Volta para as ruas de São Paulo, pior do que era antes. E está nas ruas de São Paulo, na espreita do crime. E numa madrugada daquelas, 2 radicais então encontram aquele moço e se aproxima dele, só Jesus mesmo. Os meninos não sabem nem de quem se trata. E os 2 radicais chegam naquele homem e dizem para ele assim: olha aqui, Jesus ama a sua vida e nós queremos orar por você. E ele ficou assustado. E os meninos oraram por ele e levaram esse homem para a missão. E lá deu um lanche para ele. E esse rapaz ficou lá e alguém começou a estudar a Bíblia com ele. E naquela noite aquele homem entregou a vida a Jesus naquela madrugada. Eu dou graças a Deus. Eu sinto vontade de chorar porque eu sei que no meio batista tem jovens, pastor Carvalho, dispostos a sair nas madrugadas de São Paulo para orar e pregar a palavra de Deus. Na madrugada de São Paulo, sentar com um ex-presidiário e abrir a palavra para falar do Evangelho e ensinar a Bíblia para uma pessoa. Tem gente assim no nosso meio. E aquele homem entrega a vida a Jesus. A vida desse homem muda. E ele então agora se integra à missão batista lá. E ele então é batizado. E ele então entra num processo de discipulado. E daqui a pouco ele já é um dos líderes. E aí o pastor Humberto bota esse homem na Kombi junto com os outros. Os 9, era um grupo lá que ele levou para mim. E esse homem de repente está na minha sala, na minha frente, sendo entrevistado, e eu com a pasta desse homem na mão. E ele querendo entrar no programa pré-radical, para talvez daqui a pouco ser um radical, entrar no programa de formação missionária, e quem sabe um dia ser missionário nosso. Aí eu peguei aquela ficha, olhei para ele assim, falei assim: meu irmão, essas fichas suas é ruim, viu? A sua história não é brincadeira não. Rapaz, como é que eu vou te integrar aqui como missionário nosso? Como é que eu vou te levar lá na igreja em Rio Verde para você dar um tempo? Tua ficha é muito ruim. Olha o teu histórico. É de assustar. E ele é aquele cara, ele é fortão assim, cheio de tatuagens assim na minha frente. Eu disse para ele: tua ficha é muito ruim, meu irmão. Aí ele regalou um olho assim, arregalou os olhos, e ele sentiu que eu coloquei dificuldade. Eu falei assim: olha, eu acho que você não vai ser aprovado não. Nós estávamos entrevistando ali para tentar selecionar. Eu falei: pastor Humberto, eu não garanto que eu vou receber nenhum, a gente vai ter que passar um perfil dessa turma aqui. E eu disse para ele: olha, meu irmão, esse negócio aqui está feio. E aí ele arregalou os olhos assim, e eu vi que se formou uma lágrima no cantinho do olho assim, e ele me olhou e falou assim: ô pastor, mas aí se alguém perguntar por minha ficha, o senhor podia então citar Romanos 8:1, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, Jesus. Aí eu não tive outra coisa a não ser a me ajoelhar com ele, orar com ele. Ele disse: ô pastor, eu sou a nova criatura, o sangue de Jesus me purificou, as coisas velhas passaram, eu sou um novo homem. Jesus me deu um novo coração. Jesus me deu um novo coração. Jesus me deu um novo coração. Eu tenho um novo coração, eu tenho o coração de Jesus. Eu aprendi a amar na cruz do Calvário, porque o meu Salvador morreu na cruz por mim, eu não merecia. Eu aprendi a amar na cruz, o sangue de Jesus me deu um novo coração. Eu não sou um homem mais traficante, eu não sou um assaltante, eu não sou um assassino, eu não sou um criminoso, eu sou uma nova criatura, eu sou luz, eu tenho o Espírito de Deus, o sangue de Jesus me purificou de todo pecado, pastor. E eu posso citar Romanos 8:1, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o poder transformador dessa palavra que está na sua mão aí, que você chama de Bíblia do Evangelho de Cristo Jesus, meu Deus. Isso não é técnica humana, não é técnica humana, é o poder maravilhoso da cruz do Calvário, é o poder maravilhoso do sangue do Cordeiro, é o poder maravilhoso do Evangelho, que as trevas têm medo de que seja pregado, porque quando é pregado, vidas são transformadas para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele não quer que seja pregado. Seja luz no Brasil em trevas, proclame o nome de Jesus a toda criatura.
matar, roubar e destruir. Como enfrentar a fúria do reino das trevas? Proclamando a palavra do Senhor Jesus. Mas a palavra é impressionante, eu estou dando exemplos extremos. Estive no Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, temos várias plantações de igrejas lá. Projeto de plantação de igreja lá no Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, impressionante o sertão lá. E eu fui numa comunidade lá, no vilarejo, na roça. E um rapaz, o nome dele José Verde, catador de manga, naquelas fazendas que plantam mangas e frutas para exportação, e ele trabalha ali catando mangas. E a nossa missionária testemunhando lá, contando histórias da Bíblia, narrativas bíblicas. Lá tem muita gente analfabeta, então as pessoas não sabem ler o Evangelho, a palavra de Deus, mas elas podem ouvir a palavra, e não importa se a palavra é lida ou se ela é falada, ou para que as pessoas ouçam. O poder é o mesmo. O poder é o mesmo. A mensagem tem um poder. A pessoa pode ler, ou então a pessoa pode ouvir. Então a missionária, ela reúne aquela turma e conta histórias de Jesus. E o José Verde, morando numa casinha simples, irmãos, ele ouviu as histórias de Jesus. E aquele homem entregou a sua vida a Jesus. Ele contando para mim: pastor, eu estive lá no sábado de manhã, eles estavam me esperando para a gente orar, tomei café com eles, e eles disseram: pastor, ele me disse assim: pastor, eu não tinha ideia do que era o Evangelho, mas um dia eu conheci Jesus. Eu não sei ler a Bíblia, pastor, mas Jesus entrou na minha vida, e hoje eu testemunho para todo mundo aqui. E pastor, a missionária agora está deixando que eu lidere. A congregação aqui começou na minha casa, e eu agora sou um dos líderes da congregação. Mas eu não sei ler, pastor, mas não tem problema. Eu conheço as histórias de Jesus. E eu vou catar manga lá no trabalho. O pessoal, o supervisor não deixa que eu fale na hora do trabalho. Mas quando termina, reúne todo mundo antes de entrar no ônibus para ir embora. E aí eu posso falar. E eu testemunho do Evangelho de Jesus, pastor. Eu conto as histórias de Jesus e eu oro com eles, pastor. E muitas vidas estão aceitando Jesus. Aí começou a me mostrar um ou outro colega de trabalho dele, que foi pessoas que foram ganhas pelo testemunho desse homem, analfabeto, não sabe ler, mas conheceu o poder do Evangelho na vida dele e testemunha desse poder, sem nenhum conhecimento das letras, mas ele conhece a cruz, ele conhece o poder de Jesus, ele conhece a mensagem de Jesus, e nos lábios do analfabeto, o Evangelho tem poder e transforma a vida. É impressionante. Se alguém for falar de alguma mensagem, a pessoa tem que saber ler, tem que ter técnica, tem que ter conhecimento profundo para fazer uma palestra sobre um tema, para convencer o auditório, para ensinar uma sala, tem que ter técnica, tem que ter conhecimento, mas o Evangelho foge essas regras. O analfabeto prega e vidas se convertem, são transformadas. O analfabeto não dá aula numa escola, o analfabeto não dá aula numa universidade, o analfabeto não dá palestras para nenhum grupo empresarial, nenhuma empresa chama o analfabeto para testemunhar de texto de história nenhuma, mas o Evangelho na escola de Jesus, no reino de Deus, o analfabeto, com o Evangelho nos seus lábios, pode ensinar, pode proclamar, e vidas são transformadas para a glória de Jesus, porque o poder não está em nós, o poder está no Espírito de Deus que habita em nós. Então prega a palavra, aqueles que sabem ler e os que não sabem ler, porque há poder no nome de Jesus. E o José Verde é um dos grandes líderes no Vale do Açu, sem saber diferenciar o A do B, mas ele sabe diferenciar o poder do Evangelho. Ele conhece a cruz e o sangue de Jesus na sua vida e na sua família. Você tem ideia de como é que é o negócio lá? Essa também não estava na sequência, vou só contar e já vai no tempo prorrogado no final. Você tem ideia de como é que é o negócio lá? Esse rapaz me apresentou outro, que ele ganhou para Jesus. E esse outro rapaz, ele sabe que gosta de futebol. E ele começou então futebol com as crianças, jovenzinhos lá, adolescentes jovens, lá no Mutamba. Vocês conhecem o Mutamba da Caieira? Não conhece, é um vilarejo lá no interior do Vale do Açu. Tem problema. Se você quiser fazer uma viagem missionária, vá lá conhecer. E aí ele ganhou esse rapaz, que lá a igreja tem uma visão multiplicadora igual aqui. E uma congregação abre outra congregação. Não precisa esperar ser igreja grande para abrir, não. Eles já começam lá a abrir congregação.
e abre outra congregação, começa a evangelizar e formar líderes, e ali eles já começam a trabalhar. E esse rapaz começou a trabalhar com as crianças e formou um time de futebol todo sábado, jogando lá com os meninos e ensinando, falando de Jesus. E ele falou para mim: olha, pastor, a gente agora começou a construir o templozinho da gente aqui. E simplesinho o templo deles, lá eles arrumaram o terreno, a parede estava mais ou menos assim, com 1 metro de altura. E eles trabalhando agora para construir o templo. Sem recursos de fora, só eles. Pessoas pobres, pessoas simples. Mas não tem esse negócio de pessoas simples, pessoas pobres, não. Pessoas cheias do Espírito de Deus. É diferente. Que às vezes as pessoas dizem assim: não, mas nós temos recursos. Mas nós não precisamos de Deus. Lá eles precisam 100% de Deus, que eles têm 0% de recursos. Então precisam 100% de Deus. E eles fazendo o trabalho ali, que coisa linda. E aí aquele rapaz do futebol disse assim: ó, pastor, ia ter um campeonato aqui, das fazendas aqui no vilarejo, de futebol, campeonato de futebol, torneio. E o prêmio era um carneiro. Você tem ideia de como é que era o nosso lado? E eu reuni a nossa turma e falei assim: nós vamos orar. E nós vamos dar o melhor. E vamos ganhar esse torneio para a gente ganhar esse carneiro, porque ele vai ser de oferta para a nossa construção do templo, para a glória de Jesus. Irmãos, eles jogaram, e ele começou a chorar, testemunhando para mim, numa simplicidade, uma coisa linda. Ele disse: pastor, nós ganhamos o torneio, e ganhamos o carneiro. E trouxeram, aí ele mostrou o carneiro lá. Eu perguntei: quanto custa esse carneiro? Quanto vale? Ele falou: pastor, R$120. Essa é a congregação do Tampa da Caieira, pastor. Pessoas simples que conheceram Jesus, analfabetas, e que querem ganhar um torneio para ganhar R$120 de carneiro, para construir um templo para a glória de Jesus. Isso é um poder do evangelho do diabo, morre de medo que seja pregado. Porque chega lá no Tampa da Caieira, no meio de gente simples, analfabeta, e começa a fazer o reboliço, começa a impactar e transformar. Essa é a luz do evangelho de Jesus. Impressionante. Eu fiquei impressionado com aquilo, eu fiquei impactado. Aí eu perguntei: quanto falta agora para terminar? Porque eles queriam terminar o templo em julho para receber uma equipe da Trans. E eu olhei para aquelas paredes: meu Deus do céu, para terminar isso aqui em julho por R$120. Oh, Jesus, faz um milagre. Eu perguntei: quanto que falta para construir até onde vocês querem? Ele falou: mas uns 4 mil e pouco. Mas vocês só tem o carneiro. Aí não tive jeito, irmão. Eu comprei aquele carneiro por R$5.000. Comprei, dei 5 mil carneiros, 5 mil reais no carneiro. Aí eu disse: agora larga esse carneiro aí. Quando esse tempo estiver pronto, que eu puder vir aqui, a gente vai assar esse carneiro, fazer um churrasco dele e construir o templo. Aí eu voltei, eu estava lá fazendo umas viagens por lá, uma semana depois eu já estava de volta. Aí eu mandei uns 5 mil reais, comprei aquele carneiro. Eu chorei com aqueles irmãos, numa simplicidade, irmãos. Pessoas simples, mas que amam Jesus, que conhecem o poder de Deus nas suas vidas. Um homem no meio das trevas, numa cracolândia, experimenta o poder do Evangelho, o mesmo poder. Pega o analfabeto lá no Rio Grande do Norte e transforma a vida desse analfabeto. Aí vamos no sul do Brasil, uma mulher, uma jovem universitária, testemunho lindo dela, tem esse testemunho gravado. Aliás, ela esteve no SIM, aquele congresso que teve lá em São Paulo, e ela naquele congresso ela foi à frente, e ela testemunhou dizendo: olha, eu vivia na universidade, minha família tem tudo, eu tenho tudo, posso tudo que um jovem tem eu tinha, mas eu tinha um tremendo vazio dentro de mim, e busquei tantas coisas, nunca encontrei. Mas um dia alguém me parou na rua, durante uma transe, me pararam na rua e leram a Bíblia, e leram o Evangelho de João para mim. Aquela palavra entrou como um raio no meu coração, e eu entreguei minha vida a Jesus, e eu agora quero ser uma missionária. Que coisa, irmãos! É esse poder transformador do Evangelho que precisa ser proclamado no Brasil. Seja luz, proclama o Evangelho. Então eu falei 3 coisas que o diabo não quer que aconteça. A primeira foi o quê? Oração. Não quer que o povo de Deus ore, mas nós vamos orar. Quando nós não oramos, nós estamos alinhados com a vontade das trevas. Essa frase é pesada, viu? Aí incomoda muita gente. Mas eu não vim aqui fazer marketing de missões para levantar oferta, não. Eu vim aqui para olhar nos seus olhos e falar: em nome de Jesus, nós somos o povo da oração. Nós somos o povo da oração. Se nós não orarmos, não vai acontecer
acontecer nada. Pode entrar rios de dinheiro para missões, não vai acontecer nada. Porque o que transforma vidas não é o poder do dinheiro, é o poder da oração. Os recursos financeiros sustentam a obra, mas não transforma a vida de ninguém. Não transforma a vida de ninguém. É impressionante, irmãos. Eu acho que eu já contei a história do Sérgio Murilo para vocês no Rio Grande do Sul, já? Contei? Missionário que veio para o Rio Grande do Sul? Essa não está no script também, não posso contar. Tem que voltar outro dia aqui. Desse do poder do Evangelho de Jesus. Eu vou tentar encaixar no último ponto para encerrar aqui. Eu sei que vocês já estão olhando para o relógio, orando para eu parar de. Já estão praticando o primeiro ponto da mensagem. Já estão orando para eu parar de falar. O diabo não quer que a gente tenha uma vida de oração, e o diabo também não quer que o Evangelho seja pregado, porque quando é pregado, vocês sabem que o Evangelho transforma a vida. E a terceira coisa que ele não quer é que a igreja do Senhor Jesus avance. Porque quando a igreja avança, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. É impressionante, irmãos. O poder transformador do Evangelho do Senhor Jesus. É impressionante. Como vidas são transformadas com o poder do Evangelho. Quando a igreja avança, o diabo fica em pânico. O inferno fica em pânico quando a igreja avança. Agora, quando a igreja fica só dentro das quatro paredes, cantando, celebrando e tal, cantando, estudando a Bíblia, o crente falando mal um do outro, e começa daqui a pouco a encrencar, fica de mal com o outro, fala com o outro, fala com o outro e tal, e aquele rolo que fica dentro da igreja, e aí o diabo gosta disso. A igreja não mete medo ao diabo, mas a igreja fica ali só ali dentro. Crente insatisfeito, murmura com um, murmura com o outro, fala mal de um, fica achando defeito em tudo na igreja. Então, meu Deus do céu, é a glória do inferno. Agora, quando a igreja mira para fora, vamos fazer viagem missionária, vamos abrir mais congregação, temos 10, vamos ter 15 agora vamos fazer uma viagem missionária, não vamos evangelizar, não, nós vamos para lá, nós vamos para cima. Aí é problema, para o rei das trevas, para nós não. Nós vamos avançar porque nós somos povo de Deus, o povo de Deus não recua. Nós não olhamos para trás. No Velho Testamento, quem olhou para trás virou estátua de sal. Jesus disse que quem põe a mão no arado, olha para trás, não serve para o reino dele. E a igreja do Senhor Jesus não olha para trás, ela avança, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso é missões, irmãos. Isso é missões. Você pode investir em missões, mas se você não tiver uma vida de oração, meu irmão, se você não estiver comprometido com essa obra, não basta a sua oferta. Você precisa se envolver nessa obra com todo o seu coração. Deixa eu encaixar a história aqui do Sérgio Murilo no avanço da igreja do Senhor Jesus, que Jesus faz coisas extraordinárias. O Rio Grande do Sul é um dos lugares onde temos um grande desafio. O Rio Grande do Sul, na minha planilha lá, fica sempre no vermelho de desafio. Tem mais de 60 mil centros de macumba no Rio Grande do Sul. O maior macumbaria do Brasil está no Rio Grande do Sul. Eles estão exportando o Pai de Santo para Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile. É uma loucura aquele negócio lá. É impressionante aquele Rio Grande do Sul. É um desafio. As igrejas lá são pequenas, pastores animados. É um negócio aquele Rio Grande do Sul. Estamos investindo. Já temos mais de 60 missionários trabalhando só dentro do Rio Grande do Sul. Há 5 anos, quando eu cheguei na junta, tínhamos 3 casais lá. Hoje nós temos mais de 60 lá dentro. E o meu alvo, o alvo de missões nacionais, é chegar em 100 missionários dentro do Rio Grande do Sul. Por isso que precisamos da muita oferta missionária, de fé para a gente botar mais missionários lá. Mas quando eu comecei com esse negócio do Rio Grande do Sul, fui lá, fiz umas reuniões com os líderes, uma convenção, com o pessoal lá do Sul. E aí eles me advertiam de tanto jeito: pastor, aqui é muito difícil, aqui é frio, o povo é frio, o missionário vem para cá, pastor vem para cá, não por 1 ano, no máximo 2, não aguenta o frio. E se você for mandar missionário para cá, tem alguns critérios, tem algumas regiões aqui. Aí me falaram que tem uma região de colonização alemã, outra de colonização italiana. Olha, aquela região ali, não dá para mandar missionário moreno, negro para cá, porque eles chamam de pelo duro. Ali tem que mandar missionário loirinho, de olho azul, branquinho, e de preferência com mestrado, porque o pessoal lá tem uma cultura muito alta. E eu pensei comigo assim: então bora, Jesus manda missionário. Agora tem que falar assim: Jesus manda vocacionados para nós, loirinho de olho azul, com mestrado, para mandar para o Rio Grande do Sul. Vocês estão brincando comigo? Ah, mas porque aqui é muito difícil, aqui é frio, não sei o que, é tudo difícil.
Eu falei, meu Deus do céu, Senhor Jesus, me ajuda. Chama loirinho de olho azul para a gente mandar aqui no Rio Grande do Sul. Eu orei. Manda jovens, loirinho de olho azul, para mandar aqui para essas colônias aí, italianas, alemãs e coisa e tal, e que tudo tenha mestrado. Meu Jesus. Aí eu orei e voltei para a junta. Aí a minha secretária falou, pastor, tem um jovem aí que veio lá de Itapiruna. E também eles me disseram, tem que ser gente acostumada com frio. Loirinho, olho azul, mestrado, acostumado com frio. Aí eu vou buscar. Aí eu estou lá na junta e a secretária falou, pastor, tem um rapaz que veio de Itaperuna. Itaperuna é no norte do Rio. Uma cidade que 40 graus lá já é inverno. É muito quente Itaperuna. Aí chega esse rapaz, agendou comigo, Sérgio Murilo. Aí eu falei para o secretário, então manda entrar. Quando ele abre a porta, olha, entra um rapaz, mais ou menos, ele tem 1,90 m. Ele é negro, aquele negro azul petróleo, desse tamanho. Com aquele sorriso, o Sérgio é bonito, ele é bonito, tem aquele sorriso, tem presença. Aquele negro bonito com presença, aquele sorriso, ele chega na porta, ele chega já um sorriso, chegou na porta assim, só sorriso. Eu falei, ô meu irmão, como vai? E tal, senta e conversa, aquele momento quebra-gelo, toma um café, sete onde, qual igreja, e etc e tal. E pois não, o que meu irmão quer falar comigo? Pastor, eu vim aqui porque Deus me chamou para uma missionária, eu vim me apresentar. Eu falei, maravilha. Ele falou, Deus está me chamando para o Rio Grande do Sul. Eu falei, para o Rio Grande do Sul, para o Rio Grande do Sul. Deus está me chamando para o Rio Grande do Sul, pastor, e ele já até me falou a cidade. Deus está me chamando para Arroio dos Ratos, que é uma região de colonização italiana, já me falaram, ali não vai ninguém nesse tipo, pastor. Deus está me chamando para o Rio Grande do Sul, Arroio dos Ratos. Eu falei, Sérgio, irmão Sérgio, o irmão é de Itaperuna, né? É quente lá, é quente. Eu falei, irmão, sabe que Arroio dos Ratos é muito frio. Ele falou, pastor, eu nunca fui lá, mas Deus está me chamando para lá, para Arroio dos Ratos. E o irmão estudou onde? O irmão tem bacharel em teologia, o irmão fez algum mestrado. Falou, pastor, não, eu fiz 6 meses no seminário de Itaperuna, mas deixei, não terminei. 6 meses. Seminário de Itaperuna, 6 meses e saiu. Então o irmão tem 6 meses de seminário, não é loiro, nem tem olho azul, e também não tem mestrado de nada, e é uma cidade super quente, e o irmão quer ir para o Rio Grande do Sul. Deus me chamou para lá. Falei, tudo bem. Irmão Sérgio, nesse momento, essa turma de missionários que nós estamos nomeando, a nossa prioridade é Minas Gerais, e também nós estamos mandando muita gente para o Rio Grande do Norte, para o interior da Bahia. Será que Deus não está chamando o irmão para uma desses estados? Falou, pastor, Deus está me chamando para o Rio Grande do Sul. Aí eu chamei o gerente de missões, pastor Samuel, e disse, pastor, esse rapaz vai entrar nessa turma. Agora você tem até o final do treinamento, 30 dias você tem que mudar a cabeça dele, porque ele não pode mandar esse rapaz para o Rio Grande do Sul. Se mandar, ele não vai durar um ano lá. E se mandar um missionário um ano, você tirar de campo, mudar, dá trabalho, investimento, enfim. Você tem 30 dias para mudar a cabeça desse cidadão. Desse negão, né, meu irmão? Eu não falei negão não, mas desse irmão. Aí o pastor Samuel, no meio do curso, falou assim, pastor, o homem está chamado para o Rio Grande do Sul, não tem jeito. No final eu chamei o Sérgio, pelo amor de Deus, presta atenção numa coisa, você sabia que aquela região faz um frio de doer no osso, Sérgio? Você sabia que em julho lá dá 1 grau, 0 grau, 3 graus, Sérgio? Eu falei, pastor, eu nunca fui lá, nem sei se é frio, por que é isso não, mas Deus me chamou para lá. Falei, tá bom. Falei ao pastor Samuel, pastor, manda, mas pode preparar que um ano a gente vai tirar o Sérgio lá. E o Sérgio foi para a Rua dos Ratos. Irmãos, aquele homem estava procurando uma casa para alugar. Quem que vai alugar a casa com um aventureiro desse? E ele olha aqui, olha lá. Aí um moço que trabalhava lá na justiça, acho que procurador de justiça lá, federal, ficou sabendo, aí chamou o Sérgio lá e falou, missionário, eu queria mostrar minha casa para você. Aí mostrou a casa para ele, uma casa bacana, com lareira, um gramadão na frente. Falou assim, você gostou da casa? Você não quer ficar com essa casa? Ele falou assim,
Olha, eu gostei, agora o dinheiro que eu tenho um orçamento aqui para pagar o aluguel, não dá para pagar o aluguel dessa casa. Aí o rapaz falou, não, missionário, eu sou do Rio de Janeiro, eu passei no concurso, já estou aqui uns 3, 4 anos parece, agora eu fui transferido, vou voltar para o Rio, e eu estou com essa casa aqui, não é para você alugar não, eu vou dar para você morar de graça. E é o seguinte, esse carro aqui na garagem também eu não vou levar não, você pode usar. Eu estou brincando não, irmãos. O Sérgio começou a trabalhar naquela cidade. Irmãos, a campanha do ano passado, é o que aparece com uma bicicleta pregando. E naquele DVD tem um testemunho do prefeito da cidade. Nós nunca tivemos um prefeito de uma cidade testemunhando em nenhum vídeo promocional de missões nacionais. Aquele foi o primeiro da história. E o prefeito diz assim: olha, eu não falo de religião, mas do pastor Sérgio Murilo eu falo. O pastor Sérgio Murilo é uma bênção na minha cidade. Vai para a praça ali com a bicicleta, fica ensinando a Bíblia, e nas escolas aqui, ele vai ensinar em todas as escolas aqui sobre esse negócio de drogas, e as escolas, ele tem sido uma bênção nas escolas aqui. Na rodoviária, o Sérgio fez de madeirite um homem, porque a Rua dos Ratos tem muito suicídio. Ele fez uma imagem de madeira com um homem com um revólver assim, escrito: você não precisa fazer isso, há esperança. Ele botou um caderno com um suporte com folhetos, um caderno e ali pedido de oração. E do lado do telefone público da rodoviária, o Sérgio botou esse negócio, com autorização do administrador da rodoviária. Irmãos, a igreja começou a crescer. Ele fez um encontro de tradições gaúchas na praça da cidade. Ele me mandou uma foto, aquele negão com um lenço vermelho no pescoço, camisa amarela de missões nacionais, bombacha, uma cuia de chimarrão na praça fazendo encontro. Teve um evento na cidade, está lá o palanque, o prefeito e as autoridades, o Sérgio lá de terra. E à noite, eu sabia que era o Sérgio, que aparecia os 2 olhos dele e uma gravata clara. O Sérgio virou autoridade espiritual na cidade. O Sérgio é chamado pelo prefeito para orar. Eu fiz um congresso missionário em Porto Alegre, e chega um ônibus na porta do Colégio Batista em Porto Alegre, desce o Sérgio na frente, começa a descer gente do ônibus. Era a igreja do Sérgio, começou a aparecer. E eu passei lá, irmãos, um dia estava 3 graus, um gelo. O Sérgio foi me receber, me levou no cartório, me apresentou a Tabelian, que tinha ganho para Jesus, e que naquela noite ela ia dirigir o estudo bíblico, e aí me levou na casa dele para tomar um café, e aí eu perguntei: Sérgio, você está precisando de alguma coisa, filho? Ele falou: não, pastor, não precisa de nada não, aqui está só alegria, só bênção, Jesus me trouxe para cá, e ele está me usando aqui. Ele falou assim: só ore por mim, porque eu estou com mais 3 cidades aqui, eu vou abrir mais 3 igrejas, em Mundial, São Jerônimo e Triunfo. Eu falei: mas como é que você vai abrir? Ele falou: não, pastor, eu estou querendo comprar uma Kombi aí, eu estou tentando arrumar 5 mil para comprar uma Kombi. Eu falei: você achou os Kombi de 5 mil presta? Ele falou: eu sou mecânico, pastor, eu dou jeito. Eu falei: não vou te prometer não, eu vou tentar arrumar 20 mil para você, para comprar essa Kombi. Irmão, acabou, eu consegui 45 mil reais. Em janeiro, acho que foi janeiro do ano passado, compramos uma Kombi novinha para o Sérgio, lá em Rua dos Ratos, para ele abrir mais 3 frentes missionárias. E agora ele me mandou uma foto de um terreno imenso com a patrol, um trator aplainando o terreno, onde ele vai construir o Centro de Tradições Gaúchas Cristãs. O negão de olho azul e loirinho, de uma cidade de 40 graus, com 6 meses de seminário em Itaperuna, está sendo uma bênção naquela cidade, porque ele é a igreja de Jesus, e há poder nessa palavra, há poder no nome de Jesus. Quando a igreja avança, as trevas não tem como, irmãos. Não tem como. O Sérgio é uma preciosidade naquele lugar. Esse é o Evangelho. Isso é missões, irmãos. Isso é missões, irmãos. É esse Cristo vivo, é esse Evangelho que há poder, que transforma, que não tem limites. Essa igreja de Jesus, que pode ser representada na experiência de Moisés, quando sai com o povo de Deus do Egito, está diante do mar, e atrás vem um exército para destruí-los, e ele não sabe o que fazer, e o povo clama, e o povo pressiona, e então ele pergunta ao Senhor: e agora, Senhor, o que é que eu faço? E o Senhor diz ao meu povo que avance, que marche. Mas Pai Celeste, tem um mar ali na frente.
Eu estou vendo a miragem ou o senhor está cego? Se eu avançar com esse povo, a maioria vai morrer. Olha quanta criança, olha quanto adulto, quanto idoso, não tem bolinha para botar no braço, muita gente vai morrer afogada. E aí o Senhor fala: diga ao meu povo que marchar, irmãos. Lê a história de Moisés hoje, é uma beleza, porque a gente já sabe que o mar se abriu. Todo mundo hoje quer estar com Moisés para poder passar no mar. Agora eu queria você, antes de saber o que ia acontecer. Aí na hora da onça beber água, como diz lá na roça. Porque a gente olha as histórias bíblicas aqui, a gente, como eu queria estar com Davi lá para a gente derrotar Golias. Como eu queria estar com Moisés para a gente passar no meio daquele mar lá, bonito, fazendo festa. Mas é porque a gente sabe que o mar se abriu. Se eu estivesse no lugar de Pedro, eu ia até esquiar em cima daquela água. Porque você sabe né, como é que foi. Então, irmãos, é um negócio impressionante. E o Senhor fala com Moisés: Moisés, diga ao meu povo que marche, mas marchar diante do impossível, do imponderável, do intangível, daquilo que não é perceptível, simplesmente marchar pela fé na palavra de um Deus vivo, que não falha, é fiel e poderoso para cumprir o que nos diz. Como igreja, confiar e crer no que Jesus disse: ore sem cessar, avance, proclame, sejam luz, avancem em Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra, façam isso. Mas Senhor, nós não podemos, é tudo difícil. Não, eu estou com você, eu sou Deus Todo-Poderoso. Confia no Senhor e avança em nome de Jesus. Nós avançamos não é porque nós podemos, nós fazemos missões não é porque temos recursos, é porque nós temos um Deus que é fiel e poderoso e que nos comissionou, e Ele é fiel, e nós devemos ser fiéis à chamada, à obra do Senhor Jesus. Há poder, irmãos, no nome de Jesus. Você vai fazer o seu compromisso missionário, meu irmão. Se você for fazer um compromisso missionário só para não passar em branco, não faça não. Se você for dar uma oferta que é a sobra do que você não vai precisar, também não faça não. Não faça não. Não dê a sobra. A obra de missões vai continuar, mas não vai ser bom para você. Oferte aquilo que vai fazer falta para você. A oferta precisa tocar em nós. Tocar em nós. A oferta precisa tocar naquilo que nós temos como precioso. Oferta de amor e de fé. Não é aquilo que está sobrando no nosso orçamento. Eu aprendi isso uma vez na minha vida para sempre. Quando eu me casei, no início, nós tínhamos um chevetinho que o meu sogro deu de presente para minha esposa. Casou e já veio com dote com um chevetinho, um chevetinho bem antigo. Acho que o chevette era um ano antes do que eu nasci. E eu lembro que naquela noite, a noite de missões, e eu voltando para a igreja com a minha esposa, a gente comentando da nossa oferta, eu falei para ela assim, ela me falou um valor, eu falei outro, e o valor foi subindo. E nós chegamos numa quantia, eu falei assim, essa quantia, mas nós ficamos meio duvidosos, falamos assim, mas essa quantia vai nos apertar muito. Mas essa quantia. Aí acabou que a gente chegou em casa e ficou aquela incógnita, é essa ou não é? Mas nós não tivemos coragem de tomar a decisão. Aí no dia seguinte, a gente foi para o trabalho, ela me deixou no serviço, e ela ia mais à frente, ela trabalhava num banco, ela foi mais à frente. E aí o carro, a parte da roda ali, onde tem um freio, disco de freio, aquele negócio tudo de freio lá, o sistema de freio, falhou tudo. E ela conseguiu ainda dirigir o carro até uma oficina perto do trabalho, não teve acidente. Quando o moço levantou o carro lá, que olhou, eu falei, e era para ter tido um acidente feio com vocês. Ele pode deixar o carro aí que eu vou ver esse negócio. E aí foi e tal, depois ligou para ela, e aí ela me ligou e falou assim, olha, o negócio foi feio mesmo. E vai ter que trocar todo o sistema lá e fazer tudo. E ele passou o orçamento aqui, eu estou te ligando para ver se a gente faz ou não faz. E aí eu falei, quanto que é? Aí ela falou X. Eu falei, não tem jeito, tem que fazer, então vamos fazer, faz. Quando eu falei faz,
acendeu uma luz aqui dentro. O valor é igualzinho o valor que a gente estava discutindo para ver se mandava ou não para missões. Aí na hora eu comentei com ela, quer dizer que para o freio do carro, a gente sem titubear, a gente tomou a decisão de investir. A gente não pode ficar sem a roda desse carro sem freio, mas a obra de Jesus pode ficar sem essa oferta que a gente podia dar. Olha, Deus deu uma puxada de orelha na gente ali, eu falei para ela, mas nunca, essa oferta é o valor. Aí naquele dia eu falei assim, vai ser o dobro desse valor em nome de Jesus. Nem que a gente vai pedir na rua, mas vai ser o dobro desse valor. Aprendi. Quer dizer que para o carro a gente tinha para resolver. Agora para o pé da missionária, não, e tal, não dá muito. Eu falei, filha, eu chamo isso hoje, filha, nós vamos dobrar essa oferta em nome de Jesus. E nunca faltou nada lá em casa. E nós aprendemos, mês de missões é mês de dízimo dobrado, é o dízimo da igreja, o dízimo de missões, é um dízimo de oferta missionária para a glória de Jesus, e tem que dar mais. Os filhos, todo mundo em casa da oferta. Minha filha lá, ela dá aula de reforço lá no prédio onde a gente mora. É R$40 a hora que ela cobra. Eu falo assim, só pode dar aula se der oferta e dízimo de missões. Para a glória de Jesus. Ensinei para eles a importância disso. Mas só dê se for melhor para Jesus. Se não for melhor, não tem. Mas eu não vim falar de oferta aqui nessa noite. Eu vim falar de oração, vim falar do poder do Evangelho e do avanço da igreja. Nós não podemos recuar, precisamos avançar, porque senão as trevas prevalecem e só tem um jeito das trevas prevalecer. Se a luz recuar. Mas eu tenho certeza que se depender da Igreja Batista aqui em Rio Verde, nós recuamos ou avançamos? Vou de novo, porque se avançar não foi bom. Recuamos ou avançamos? Foi igualzinho, mas porque a igreja de Rio Verde não recua. Meus irmãos, eu dou graças a Deus por esta igreja. Pastor Carvalho, eu não preciso falar nada disso, irmão. Mas o irmão para mim tem sido um exemplo de pastor, de líder no Brasil. E eu tenho falado do irmão por aí. Tenho testemunhado do irmão em outros lugares, da sua visão de plantar igrejas, com todas essas congregações hoje à noite. Aliás, eu vou pedir para a equipe de reportagem da Junta fazer uma matéria sobre plantação de igreja na nossa igreja. Eu dou graças a Deus por esta igreja. Essa igreja incomoda o inferno. O diabo não gosta de vocês, glória a Deus. Porque aqui avança, aqui tem gente que ora, tem plantação de igreja, e o maior que está em nós. Não fique com medo, não, que o maligno não tem autoridade sobre nossas vidas, porque nós somos de Jesus, amém? Nós temos o Espírito de Deus, somos propriedade de Jesus, como não escrito no livro da vida, e Ele não nos toca, porque nós somos de Jesus. Diga, eu sou de Jesus. Amém. Pronto. Pastor, louvado seja Deus pela sua vida e pela visão dessa igreja. Parabéns, queridos. Eu queria que o Brasil tivesse 1000 igrejas como essa, a gente conquistava a pátria, pastor. Em 5 anos. Em 5 anos, homem de Deus. Não recua, não. Eu, quando venho aqui, eu saio mais abençoado, animado para fazer a obra, quando encontro vocês. E eu queria agradecer a todos vocês que têm orado por nós. Não esqueça de orar pela gente, não. Porque nós não vamos recuar, não. Eu vou dar minha última gota de sangue pela evangelização do Brasil, mas nós não vamos recuar em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Feche seus olhos para a gente orar agora, que agora eu terminei para valer. E eu queria orar com você. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão, minha irmã? Eu queria pedir a você nesta noite que fizesse um compromisso com Deus. Senhor, eu vou orar mais. Eu preciso ser luz. Então eu vou orar mais. Eu queria que você fizesse um compromisso também, dizendo: Senhor, eu vou testemunhar mais de Jesus. Eu vou testemunhar mais. E se depender de mim, a igreja não vai recuar. Eu vou participar, eu vou ofertar, eu vou me disponibilizar. Se o Senhor estiver me chamando, eu vou aceitar, eu vou obedecer o chamado. Eu não vou recuar. Eu vou ser bênção para a glória de Jesus. Queria perguntar uma coisa aqui nesta noite. Quanta igreja está orando? Quantas pessoas aqui Deus tem chamado para a obra missionária? Quantos aqui Deus está chamando e que precisam obedecer? Ó Deus, levanta entre nós vocacionados, mais obreiros. Quantos aqui Deus tem chamado para a obra? Faz um sinalzinho assim, levantando a mão bem alto. Pastor, Deus tem me chamado. Levanta a mão bem alto, só você que Deus tem chamado. Amém, 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 glória a Jesus. Quantos aqui nesta noite que ainda não aceitaram Jesus como Salvador e que nesta noite querem entregar sua vida a Jesus para poder também dizer: eu sou de Jesus e o diabo não tem autoridade sobre a minha vida?
Quantos aqui nesta noite gostariam de entregar sua vida a Jesus? Quantos aqui precisam tirar a dúvida, essa incerteza da vida eterna e que precisam hoje receber Cristo como Salvador? Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão na dúvida e que precisam te receber como Salvador. Alguém nesta noite quer entregar sua vida a Jesus? Se tem alguém entre nós, faz um sinalzinho assim com a mão. Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo nesta noite, eu quero recebê-lo como meu Salvador. Faz assim bem alto com a mão, levanta a sua mão bem alto e diga: eu quero receber. Você quer, querida, receber Jesus? Você também? Deus abençoe. Pode abaixar, filhinho, eu vi sua mão. Alguém mais quer receber Cristo como Salvador? Levanta a mão nesta noite, em nome de Jesus. Quem mais quer aceitar Cristo como Salvador? Levanta a mão. Deus abençoe, filhinho. Eu estou vendo, pode abaixar. As crianças também, glória a Jesus. Criança toma decisão. A maioria das pessoas se convertem quando crianças. Quem mais quer aceitar Cristo nesta noite? Pode abaixar, eu já vi a sua mão. Quem mais quer aceitar Jesus como Salvador? Levante sua mão mesmo. Você quer aceitar Jesus como Salvador, filhão? De verdade? Jovem, você quer? Amém? Então repete aí: eu quero aceitar Cristo como Salvador. Amém. Eu ouvi daqui. Quantos mais querem aceitar Jesus nesta noite? Levante sua mão bem alto. Em nome de Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Amém, já vi. Deus abençoe.